Seja bem-vindo, eu sou o JR e eu vou falar um pouquinho sobre as duas estratégias que eu uso no copy trade de mini índice. A primeira estratégia é o que a gente chama de trader de abertura. Bom, o nome é autoexplicativo, ela funciona no período de abertura, né, do mini índice, que vai das 9 da manhã até mais tardar meio-dia, mas normalmente eu paro entre 10h40 e 11h40. Qual que é a ideia? O trader de abertura, essa estratégia, ela se consiste em usar da volatilidade da manhã, da abertura, e potencializar os ganhos à medida que o mercado for ganhando micro tendência. O que eu quero dizer? O mercado não ganha tendência de manhã nos primeiros minutos. Boa parte do que acontece ali é puramente barulho. Às vezes ele pode subir 500, 600 pontos e ser um dia de baixa, né? Ser um dia de tendência de baixa muito forte. A partir das 10h30 ali ele cair e não para mais. Mas a minha ideia é o seguinte: naquele momento em que ele está só subindo e subindo forte, para mim pouco importa se daqui a 30, 40 minutos ele vai despencar. Eu vou aproveitar dessa fração de tempo, dessa pequena janela para entrar, aumentar de posição, tirar o dinheiro rápido e esperar a próxima movimentação. Por isso que a ideia destas operações são de curto ou curtíssimo prazo, vamos dizer assim. Eu não gosto de usar o exemplo scalping, porque não é bem isso que acontece. Às vezes eu seguro uma operação por 200 ou 300 pontos, mas a ideia certa de pensar é literalmente, eu não estou olhando muito para o que aconteceu ontem ou anteontem. Eu estou totalmente vidrado, focado no que o índice está fazendo nesse exato momento, tá? Então, trader de abertura, em poucas palavras, eu vou comprar a favor da tendência micro, né? Onde eu vou entrar, aumentar de posição e sair nos rompimentos de máximo, de mínimo, ou quando o mercado mostrar um alvo que seja factível, né? A boa parte dessas operações elas começam pequeno, né? Então a minha ideia é usar até 20 contratos como limite de contratos, mas é óbvio eu não vou entrar com essa quantidade de contratos. Então acho que isso responde boa parte das perguntas que fazem no copy trade, como por exemplo, qual que é o gain e o stop quando você opera com 20 contratos? Não existe ninguém, nem stop definido por operação, tá? E nem quantidade de contratos. Eu vou usar mais contratos quando eu entender que aquela oportunidade é ímpar, é muito boa, e ali a gente está de frente para uma ótima oportunidade de fazer bastante dinheiro. E vou usar menos contratos quando eu sentir que a oportunidade é boa, mas nem tanto, né? No qual o meu risco precisa ser calculado para menos. É importante que as regras sejam seguidas de alocação, então é importante que todos que me sigam tenham lá alocado capital suficiente para que eu possa usar 20 contratos, porque se essa oportunidade aparecer e eu entrar e você não puder acompanhar, no final do dia vai estar todo mundo com um resultado fantástico e você não conseguiu porque a sua corretora não deixou você participar. Então prestem muita atenção na questão da alocação. No que se compete à estratégia, ela não muda. Então eu nunca vou estar numa posição contra a tendência, a não ser que algo muito brusco aconteça e me stop numa derretida, que a chance é quase zero da gente acontecer isso de repente consistentemente, né? Isso pode acontecer uma ou duas vezes, mas a chance disso acontecer normalmente no dia a dia é praticamente zero. Em outras palavras, eu vou estar comprando sempre acima da VWAP e acima das médias de 9 períodos e 20 períodos exponenciais, e estarei vendendo abaixo da VWAP, quando o preço estiver abaixo da VWAP, e abaixo dessas médias também. A maior parte das entradas é feita quando o mercado está forte por um lado só, em regiões de pullback, aumento de posições no meio do caminho e saída quase total no rompimento de máxima ou mínima. A estratégia seguidor de tendência, ela vai funcionar de maneira similar a trader de abertura, né? Mas com duas diferenças bem grandes. Vamos começar falando sobre o que é similar, sobre o que é parecido. A ideia de comprar acima da VWAP, acima das médias rápidas, ou vender abaixo delas, permanece a mesma, uma vez que essa estratégia ela segue tendência. Então os indicadores que eu vou usar para determinar se o mercado está mais comprado ou mais vendido são justamente essas médias, tá? 9 períodos e 20 períodos
exponenciais e a VWAP do dia como um determinador, né, ali, fator determinante se a gente compra ou vende, tá? Agora, quanto à quantidade de contratos, essa é a maior diferença. Seguidor de tendência, eu sempre vou operar com apenas um contrato. Isso quer dizer que você vai entrar e operar igual? Não, eu aconselho que você contrate o seguidor de tendência, que multiplique por 2, 3, 4, seja lá o quanto você achar interessante. Porque, diferente do seguidor de tendência, do trader de abertura, que eu peço para que você tenha 20 contratos disponíveis, nessa estratégia aqui eu sempre vou entrar com um só. É uma estratégia simples, em que durante a tarde ou no final da manhã eu vou assumir uma posição com stop e ganho fixo. Vai ficar na tela, o que bater primeiro entra para as estatísticas. Então, nessa constituição é interessante que você possa multiplicar, porque você vai saber exatamente o quanto você vai poder usar ali de contratos. Diferente da outra, que quem controla sou eu, nessa quem controla é você. Eu sempre vou entrar com um contrato, então se você quiser que as operações sejam multiplicadas por 5, você opera com 5 contratos, por 10, com 10 contratos, tá? Os ganhos vão girar em torno de 250 pontos a 500 pontos ou mais, tá? Dificilmente eu vou assumir uma posição que tenha um alvo menor do que 250 pontos. Se for o caso, talvez eu não o faça, tá bom? A ideia é seguir tendência, como eu já falei, então muitas vezes eu não vou sair dessa posição se a gente romper máxima ou mínima, porque estarei buscando alvos maiores, tá bom? Então, se você opta em de repente ter uma ou duas operações por dia, o que já é o caso, deixa eu ter explicado, não é uma operação apenas, normalmente eu faço uma, mas pode vir ao caso de ser uma ou duas. Se você gosta desse tipo de operação e mais pro lado da tarde, esse é ideal para você, tá bom? Forte abraço e eu te vejo no game.